Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de junho, cuja leitura em Apocalipse 21 e segundo livro dos Reis, capítulos 5 e 6. Apocalipse 21, sem delongas, a partir do verso 1, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se você está assistindo aqui esse vídeo e você não caiu de paraquedas, é bem provável que você tenha algum tipo de fé religiosa. E eu já falei em outra reflexão que toda fé religiosa ela se baseia num tripé: no mal, no Redentor, que vai eliminar esse mal que nos incomoda, nos aflige, e numa redenção conquistada por esse Redentor, em que ele assume um protagonismo nessa redenção. Só que muitas vezes me parece, se eu estiver enganado, peço perdão, mas me parece muitas vezes que nós enxergamos o mal de forma errada, fazemos de pessoas e circunstâncias o mal na nossa vida, desejamos um estágio de redenção de que não é aquele que a Bíblia nos promete, nos ensina, e temos coisas e quaisquer pessoas como redentores na nossa vida. Nós estamos numa condição, ok? Dentro dessa condição em que nós estivermos, algo que nos aflige, alguém vai arrumar os problemas que estamos vivendo, e de acordo com aquilo que nós ansiamos, nós vamos ver uma transformação. E por que eu falo que o problema às vezes a maioria das vezes ele é enxergado de forma errada por aqueles que se dizem de Cristo? Porque o mal da nossa vida não são as circunstâncias difíceis, não é a pessoa que de repente está nos chateando com alguma situação, não é qualquer situação pela qual nós passemos, mas é o pecado.
E a redenção que deveria inundar o nosso coração não é de ter nossos problemas resolvidos, mas é a redenção dos novos céus e nova terra, conforme dito aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Como eu tenho falado, Apocalipse é uma revelação do amigo Jesus. Lembra lá do início do capítulo 1? Uma revelação de Jesus a João para que levasse aos servos conforme as palavras de Deus. Então, algo que Jesus ouviu do Pai e estava revelando para a sua igreja. Então, a revelação do amigo de algo muito especial que ele ouviu de quem? Do Pai. Então, uma revelação digna de confiança. Está sempre falando aqui, verdadeiras e fiéis. Aqui no texto fala isso também, inclusive, não é? Versículo 5. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O tempo todo em Apocalipse o Senhor está falando aqui dessas serem palavras verdadeiras, palavras fiéis. Tô falando, eu tô avisando, confia nisso. O tempo todo o Apocalipse traz isso pra gente, para encher o nosso coração de alegria, de que muito em breve Jesus chegará para que eternamente nós estejamos com Ele. E aí, se nós não enxergamos assim, Apocalipse para nós ela deixa de ser uma revelação de Deus sobre o fim dos tempos, para que com a visão certa do futuro tenha uma expectativa correta pela volta do Senhor. Se eu não anseio por isso, não aguardo por isso, não é moldado, o meu futuro não é apontado para isso, e o meu presente não é moldado por isso. E esse é um grande problema. Porque a Bíblia, ela narra essa história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Em todo o texto bíblico vem trazendo isso. O Messias prometido por Deus, para que, redimidos nele, nós vivamos o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? Está revelado de Gênesis a Apocalipse e está expresso aqui no versículo que eu já vou dizer. Está aqui muito claro, muito evidente. De Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo que Ele quer habitar conosco. Eu quero habitar com vocês, hein? Eu quero habitar com vocês o tempo todo. Essa é a grande promessa de toda a Bíblia. Só que, se nós queremos o céu, às vezes a gente fala assim, eu não sou como esses que querem teologia da prosperidade e porque querem benefícios aqui nessa terra. Eu quero é o céu. E aí, muitos que ficam arrotando isso de forma arrogante, e a expressão é feia mesmo, arrotando arrogância, se achando superior aos outros, mas o coração está preso nas ruas de ouro. Eu já ouvi de meio que brincadeira, mas com fundinho de verdade, de um querido com quem nós congregávamos. Não, eu quero só o pó das ruas de ouro. Não, eu quero... E tem gente que não entende o que é a morada, né, de Deus. Imagina a minha morada no céu como vai ser, toda de ouro. Não entende o conceito de morada que Jesus falou lá em João 14.
Ah, mas puxa, olha como é a cidade, toda de ouro, de pedras preciosas, muros, os fundamentos do muro. Aqui mesmo no capítulo 21 fala, né? E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. 12 portas, e nas portas, cadê que fala das pérolas? Em algum lugar que me perdi aqui o versículo. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cama de ouro para medir a cidade, suas portas, o seu muro, e a cidade estava situada, enquadrada. Aí mais à frente fala assim, ó, e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, o duodécimo ametista. E aí, dependendo da tradução, varia um pouco a questão da pedra aqui, né? E as 12 portas eram 12 pérolas. Oh, meu Deus! E a praça da cidade ouro puro, como um vidro transparente. Oh, que suntuosidade! Oh, de forma gananciosa, se lixando para a presença de Deus. Parece, muitas vezes, que nós não entendemos. De Gênesis a Apocalipse, todo o desdobramento do plano de Deus fica muito evidente. Deus dizendo a mesma coisa: eu quero habitar com vocês no jardim, Gênesis 3, 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, Deus tinha um relacionamento com eles, sempre presente, desde o jardim. Voltando aqui, uma pausa. Por que eu comecei falando que eu comecei falando? Porque, sabe, existe aquela expectativa. Eu vou viver uma virada na minha vida. Porque eu vou casar. Porque eu vou ser curado dessa enfermidade. Porque eu vou ter casa própria. Porque eu vou fazer faculdade. Porque não sei o quê. Porque meu ministério. Sabe? E parece que aquilo que vai trazer uma expectativa, parece que a expectativa que nós temos do que vai trazer redenção para nós, não é isso que está prometido aqui. Qualquer outra coisa, mesmo você morar com Deus para sempre. Já fui assim. E preciso vigiar para não ser. Então, no jardim era assim, no tabernáculo, que simbolizava Jesus, a mesma coisa. Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrei para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. E depois, lá em Hebreus, no verso mais à frente, 40, se não me engano, em Hebreus, Deus fala, por meio do escritor, de que Moisés fez conforme aquilo que lhe foi mostrado do que era celestial. Perdão. O que Deus estava dizendo com o tabernáculo?
vocês perderam esse acesso por causa do pecado. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ok? Então, porque vocês pecaram, vamos lá. Eu quero a presença de vocês. Eu quero estar junto. Tabernáculo, ó, Moisés, do jeito que você viu, hein? Como eu te mostrei. O que Deus mostrou? A fotografia. Falei, agora não lembro se foi na última ou na penúltima reflexão. Agora não me lembro mais. Na penúltima? Não lembro. Deu branco agora. A fotografia que eu te mostrei aí. Acho que foi na penúltima, né? Sobre o arrebatamento. O modelo, ó, fotografia. Por quê? No templo, no período dos reis, a mesma coisa. Segundo Crônicas 7, 1 e 2. Aliás, eu vou falar do templo. Antes de falar do templo, preciso falar do tabernáculo de Davi. Lembra que eu comentei nessa mesma reflexão? Para mim, tem por mim que Davi teve uma visão da sala do trono. Tem por mim isso. E do jeito que Deus escreve, mandou a Amós escrever, conforme está registrado em Isaías, conforme Tiago fala, está registrado lá em Atos 15. Para mim, o tabernáculo de Davi apontava para a igreja, uma figura da igreja. Da mesma forma como Apocalipse 4, João viu ao trono, a visão da sala do trono, no meu entender, ali os 24 anciãos representam a igreja, os santos no Antigo e no Novo Pacto, na Antiga e na Nova Aliança. Tá? Entendo assim. 12, até por causa dos 12 aqui, ó, dos fundamentos, dos nomes dos cordeiros, e 12 portas, dos nomes dos filhos da tribo de Israel, dos filhos de Israel, né? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Então eu entendo que os 24 anciãos representam os 12 filhos de Israel, das 12 tribos, apontando para os santos da antiga aliança, e os apóstolos, e 12 apontando para os 12 apóstolos, apontando para a nova aliança, a igreja. Então ali para mim era uma representação, a visão de Apocalipse 4, uma representação da igreja com o Senhor. Se não eram especificamente os 24, e quais 24? Quais necessariamente 12 apóstolos e Judas? Né? Então um dos 12 é Paulo. Quais 12 tribos? Porque se aconteceu isso ou aquilo outro com determinada tribo, não sei. Eu não vou inventar que eu sei que eu não sei. Mas eu entendo que aponta tanto para uma. E os 12 aqui do capítulo 21, é a mesma coisa. Não está escrito. Não está registrado aqui, ok? Fechado? E aí, por que das 12, quais das tribos? Por conta dos filhos de Israel, e depois dos filhos de José, dos filhos de José, as 2 tribos consideradas. Então, tem toda uma questão aí. Tem tribo que vacilou feio com o Senhor ao longo da história. Então, tem toda uma questão. E aí, olha o que diz Salmo 132, versos 1 a 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Aí depois versos 13 e 14. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Então, eu entendo, sim, e Sião é uma simbologia para Jerusalém, tá? Mas olha o que nos diz Hebreus 12,
Muito importante isso aqui, ó. Hebreus 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Que tem um estilo meio que de pregação mesmo, né? Hebreus. Aquele mesmo capítulo começa dando da nuvem de testemunhos que são os heróis da fé, né? Só no contexto. A partir do versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, para mim, o tabernáculo de Davi era uma figura da igreja, tá? Representado aqui na Nova Jerusalém, no contexto do capítulo 21. Aí depois, no período dos reis, né, já a partir de Salomão, o templo, segundo Crônicas 7, 1 e 2. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Acabou de orar, apresentando, consagrando, vamos chamar, dedicando o templo, né? Vamos chamar assim, né? Oficialmente concluindo a construção. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Deus respondeu: era mais um indício, eu quero habitar com vocês. Depois, na transição das alianças, através do Emanuel, de Cristo, ele promete isso em Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus conosco. E depois, já na nova aliança, na igreja, lembra de como pedras vivas? Ok? Vós também, como pedras vivas, 1 Pedro 2,5. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí, e na restauração de todas as coisas? Versos 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Jesus prometeu isso, inclusive. João 14, versos 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E Jesus não apenas prometeu, como ele expressou isso na oração chamada oração sacerdotal, registrada em João 17. Olha o que diz verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. 1 Tessalonicenses também. Eu me lembrei desse texto, mas eu esqueci de colocar aqui, me lembrei agora de novo. Por quê? Capítulo 4,
Olha o que está relatado. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos em que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, foi Jesus que disse isso a Paulo. Jesus, ele prometeu, depois Jesus expressou o desejo na oração, e depois, anos depois, ele falou a mesma coisa para Paulo. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Do jardim à santa cidade, Deus deseja habitar conosco. Mas a pergunta é: você quer? Ou para você a redenção é outra coisa? Os crentes na antiga aliança desejavam isso. Hebreus 11, 15 e 16. Depois de falar dos patriarcas. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual cidade? Os santos na nova aliança também desejavam isso. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3, 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus. Dependendo de alguma das versões, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse era o desejo dos santos na antiga aliança, na nova aliança, ao longo da história da igreja, e me parece que não é um desejo daqueles que se dizem de Cristo nos dias de hoje. Falo isso com muito pesar. Eu não sei se você está percebendo meu tom de voz bem reflexivo. Falo isso com muito pesar. E você precisa notar o detalhe do texto, porque nos versos 3 e 4 nós vemos que os benefícios da ausência do sofrimento são consequências de Deus habitando conosco. Não é Deus habitando conosco que é resultado dessa nova realidade, da ausência do sofrimento, desses benefícios. Ao contrário, os benefícios ramificam de nós estarmos com Deus. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que ora, hoje em dia, para viver os livramentos de Deus, para viver a bênção de Deus, para ser fortalecido em Deus, para ter força para suportar as adversidades que virão.
mas não faz isso porque quer o relacionamento com Deus. Tá errado. Não é que não posso orar crendo que Deus possa agir, mas não pode orar tendo isso como o foco. É consequência, servo de Deus. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Em sendo Deus habitando com o seu povo, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu acho muito interessante a construção desse texto aqui, por isso. Ou seja, a redenção, ela não consiste no que podemos ter no céu, mas no relacionamento com quem desfrutaremos por toda a eternidade. Salmo 73, verso 25, eu gosto sempre de lembrar: quem tenho eu no céu, senão a ti? Mas tem gente que não. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Se eu não tenho expectativa de no céu ter o Senhor, ou melhor, do Senhor me ter, de pertencermos a Ele, aqui na terra Ele não vai ser o mais desejado. E aí a expectativa da redenção, ela vai estar errada. Ele quer outra coisa como redenção, e não a eternidade com Deus. Então como viver essa eterna redenção? Pela fé em Jesus. Verso 6, eu vejo na parte A, o crer. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu preciso crer nessa verdade. Eu preciso crer nessa promessa. Eu preciso crer que Deus enviou Jesus para que, se nele eu crer, eu terei vida eterna. Eu preciso crer. Mas eu vejo depois o seguinte: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu vejo aqui já a confiança. Quem tiver sede, a pessoa pode até ter sede, mas o ter sede, ela precisa confiar e ir até Ele, para que de graça Ele receba da fonte da água da vida. Lembra lá de João 4, por exemplo, com a mulher samaritana? Preciso confiar. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós até cremos, mas nós não confiamos no Senhor, porque nós achamos que a fonte da água da vida, ela vem daquilo que nós fazemos, da quantidade de coisas nas quais nós participamos, do tempo de oração que nós passamos, do tempo de meditação bíblica, da quantidade de cultos que participamos durante a semana, da quantidade de atividades ministeriais que exercemos. Nós pensamos que são essas coisas na igreja na qual nós congregamos. Nós trocamos para que agimos muitas vezes como se confiássemos que essas coisas é que nos salvam, e não que Jesus é que nos salva gratuitamente pela nossa confiança nele. E terceiro aspecto da fé, o comprometimento também, versos 7 e 8. Quem vencer
herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem permaneceu como covarde, incrédulo, abominável, homicida, fornicador, feiticeiro, idólatra, mentiroso e outros pecados que o Senhor não quis relacionar aqui, outras práticas, mas que em outros textos falam que não herdarão o reino dos céus, isso demonstra que a pessoa não se comprometeu, porque não quis viver os ensinos do Senhor e não quis abandonar o pecado. E é simples assim. Então, que você e eu possamos refletir nisso. Qual é a redenção que nós esperamos? Qual é a redenção? O que esperamos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.